Vamos lá, então, bom dia para quem está vendo de dia, boa tarde para quem está vendo à tarde, boa noite para você que está aí deitado me vendo agora à noite, que eu tenho essa certeza absoluta nesse exato momento. Pessoal, meu nome é Maica, muitos que devem estar assistindo esse vídeo agora me conhecem, eu sou professora de redação aqui do Colégio Curso Nota 10 e hoje a gente está com uma proposta aí para vocês de apresentar alguns vídeos a respeito de como que a redação funciona, né? Como que a redação se estrutura dentro do processo do Enem. Como vocês sabem, a redação ela vale nota 1000, né, gente? E 1000 é muito ponto dentro desse processo que todos nós aí estamos desde o início do ano batalhando e estudando para poder entrar no que vem numa faculdade. E qual que então hoje, nesse primeiro vídeo, o que nós vamos ver aqui? A gente vai ver essa primeira parte que está aqui com vocês, ó. Estrutura da redação. O que é um texto nota 1000? Hoje, então, o objetivo nessa primeira aula é uma aula teórica. O que é uma aula teórica? Eu vou apresentar para vocês alguns pontos importantes dentro do processo da redação, que são pontos básicos para que vocês consigam elaborar uma redação nota 1000. Depois, no próximo vídeo que será disponibilizado para vocês, nós vamos entrar um pouco mais na parte de repertório cultural, na parte de aprofundamento a respeito das técnicas de redação. Então vamos começar aqui junto comigo. A primeira coisa que vocês já sabem é que a redação do Enem se divide de que forma? Vocês irão, no dia da prova, receber uma folha rascunho e a folha original da prova. Lembrando, gente, pelo amor de Deus, o tema da redação ele no meio da prova de redação. Porque muita gente, aconteceu ano passado, isso acontece todo ano, pegar aquela frase que vem na capa da prova e fazer o tema como se fosse aquela frase. Não cometam esse erro. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o quê? Abrir a prova, procurar o tema. Procurou o tema da redação? Folha rascunho. Lembre-se que a folha rascunho é onde vocês vão fazer o quê? Onde vocês vão colocar todo o processo de metodologia daquilo que vocês irão aplicar na redação, ok? Como que a gente faz isso? Olhem para cá. Vamos falar da estrutura da redação. O que é a estrutura de uma redação nota 1000? Primeira coisa, que já vai colocar aí no seu caderno agora, já pega, abre aí, pega uma folha, pega o seu bloco de notas, já anota, porque eu acho que o principal aqui agora é vocês irem colocando os pontos chaves dentro dessa questão. Primeira coisa, a redação do Enem, no mínimo, 4 parágrafos. Não existe estrutura de redação com modelo de 3 parágrafos, como a gente vê por aí. Até porque 4 parágrafos, eu falei o mínimo, mas também, tá, gente, o máximo não é muito diferente, não. O máximo é 5. Não faça uma redação de 6, uma redação de 7, isso não tem como fazer, até porque senão você não vai conseguir estruturar os parágrafos dentro da proposta que a redação do Enem coloca. Então, olhem para cá. Definir que a minha redação vai ser uma redação com uma estrutura de 4 parágrafos. Montei a estrutura da redação, coloquei a introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Então, voltando aqui, eu coloco a minha introdução, os 2 desenvolvimentos e a minha conclusão. O que a sua introdução tem que ter numa prova de redação? Gente, a introdução, ela tem que vir com 3 elementos principais na hora que vocês forem escrever a sua redação. Primeira coisa, contextualização. Esse é o ponto número 1 da sua introdução perfeita nota 1000. O que é a contextualização? A contextualização é você pegar o tema que vai estar lá na prova e relacionar a esse tema algum conhecimento de mundo que é o repertório cultural que a gente vai falar na próxima aula. Que aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essas relações a partir dos eixos temáticos da redação. Contextualizei, ok? Peguei o meu tema, vi o meu tema, como o ano passado, né? Vamos aqui recordar um cadinho, que foi o tema lá do cinema. Peguei o tema do cinema, olhei para o tema e falei, sei isso e sei isso. Dessas coisas que você sabe falar sobre o assunto, qual é a relevante para você colocar na introdução? Peguei o tema, contextualizei esse tema, mostrando para a banca que eu sei sobre o assunto, que o assunto pertence ao meu conhecimento de mundo. Assim que eu contextualizo, junto a essa contextualização,
você tem que apresentar o tema da redação. Então, se o tema veio democratização do acesso ao cinema, essa expressão democratização do acesso ao cinema tem que estar na introdução, tem que estar na contextualização, ok? É óbvio, gente, que existem aí algumas dicas de estrutura. Por exemplo, não coloque o tema igual veio na prova, né? Você não vai repetir o mesmo tema. Você parafraseia, você escreve o tema com outras palavras de forma que fique claro para o corretor que você entendeu a proposta da redação. Contextualizei, apresentei o tema. 3 elementos, lembram disso? Terceiro elemento, tese. E é aí que nós vamos dar uma parada aqui agora. A redação do Enem, se ela não tiver uma tese clara, uma tese bem delimitada, isso vai influenciar em todo o restante do seu texto. Se você fizer as 30 linhas, né, que assim seja, porque vamos fazer as 30 linhas, esse é o objetivo quando a gente vai fazer uma redação nota 1000, se você não tiver colocado a sua tese dentro daquele processo, se você não tiver escrito a sua tese de forma clara, você vai se perder no processo de argumentação. O que é uma tese clara? A tese é a sua opinião sobre o assunto. Lembrando que opinião, gravem isso, para você ter certeza que fez uma opinião, significa que você colocou algo passível de um questionamento. Muita gente confunde na hora da tese de colocar causas e consequências, motivos, e não colocar uma opinião explícita sobre aquele assunto. Então, vamos voltar aqui, o exemplo da aula de hoje foi o tema do ano passado, democratização do acesso ao cinema. O que é uma opinião sobre esse assunto? Eu posso formular a minha opinião perguntando, por exemplo, por que é um problema a democratização do acesso ao cinema. Isso é uma dica. Toda vez que vocês pegam um tema de redação, você vai ter que problematizar. Você vai ter que criar um escopo de problematização. O que você faz? Você cria uma pergunta em cima do tema e, ao criar essa pergunta, você tira de dentro dela as opiniões que surgem e, claro, dentro daquilo que você acredita e que você sabe escrever no processo da redação. Então, por que democratizar o cinema no Brasil é um problema? Gente, vamos lá? É um problema porque o Brasil é um país cuja desigualdade social ainda é muito forte. E essa desigualdade reflete no preceito constitucional do acesso ao lazer. Opinião. Acabei de dar uma opinião sobre o assunto. Então, isso que nós acabamos de ver, a contextualização, o tema e a tese faz parte do quê? Da introdução. Esse é o ponto principal para você começar um texto numa estrutura de redação nota 1000. Esse é o foco nesse primeiro momento. E aí eu falei para vocês agora há pouco o quê? Que nós temos, na verdade, 4 parágrafos para desenvolver na redação. O primeiro é a introdução e aí nós vamos agora para onde? O desenvolvimento da redação. O que é o desenvolvimento de uma redação? Gente, tudo aquilo que eu escrevo como opinião, a banca de redação do Enem, ela fala o quê? Agora você tem que sustentar essa opinião. Eu não posso meramente colocar a opinião que eu fiz com vocês aqui agora a respeito da democratização do acesso ao cinema, que foi o tema do ano passado, colocar a opinião sobre a desigualdade social existente no Brasil e falar que isso é um fator que leva à não democratização do acesso ao cinema e não comprovar isso que eu falei. Eu não posso fazer isso. Por isso que vocês têm que lembrar que a redação, ela é todo um panorama interligado. Quando eu falei para vocês, cuidado, escreva na tese aquilo que você tem certeza e que você sabe argumentar, é por causa disso. O impacto vem agora. Nós temos os desenvolvimentos da redação. O que são os desenvolvimentos da redação? Os desenvolvimentos são os argumentos da redação. É aquilo que eu vou colocar como foco do que eu vou sustentar a minha tese. Repetindo o que eu acabei de falar aqui com vocês. Os meus desenvolvimentos têm que estar interligados à opinião que eu coloco. Se eles estão interligados, significa que eu soube sustentar o meu ponto de vista. Então, observe. Introdução, já vimos.
desenvolvimentos, parágrafo 2, parágrafo 3 da sua redação. Você vai usar esses parágrafos para argumentar e comprovar que você sabe sobre aquilo que você está falando. Esses parágrafos, eles são utilizados para esses dois, principalmente, né, gente? É óbvio que a gente pode ir fazendo alguns jogos ali de estrutura, mas gravem isso. Eles são utilizados para esses dois elementos principais: argumentação e comprovação, que inclusive é tema da nossa próxima aula, nosso próximo vídeo aqui no canal do YouTube. Então, vamos lá. Fizemos introdução, falamos para que servem os desenvolvimentos, óbvio que de uma forma muito objetiva no processo. Veio o último parágrafo da redação do Enem, que é a conclusão. A conclusão, como todo mundo já sabe, né, está predisposta, inclusive no próprio edital, a conclusão, o aluno tem que fazer o quê? Uma proposta de intervenção sobre determinado assunto. Então, na conclusão, o aluno ele faz uma proposta de intervenção. O que isso significa? Significa que ele vai colocar dentro de tudo aquilo que ele escreveu no decorrer do seu texto, ele vai colocar alguma coisa, algum elemento que mostra que é possível resolver aquele problema. Então, ele vai deixar claro ali que aquele problema que ele apontou na sua redação, existem elementos passíveis de serem resolvidos. Isso é o foco da redação. E aí, vamos entrar aqui, ó. O que é um texto nota 1000? O básico disso, eu falei para vocês agora nesses primeiros minutos de vídeo. O básico é você ter uma estrutura de redação boa, é você saber o que colocar em cada elemento da redação, é você criar um processo estrutural para a sua redação de forma que ela fique clara e que ela atenda ao solicitado pela banca, que é o quê? Argumentar. Um texto dissertativo argumentativo. Você tem que ir para a prova tendo a certeza de que você sabe dar opinião e argumentar sobre diversos elementos. Esse é o primeiro tópico. Agora, as redações nota 1000, né, que a gente vê, sai na mídia, existem cartilhas de redação, inclusive, né? Existe uma cartilha que ela já é feita há 2 anos, que ela compila as redações nota 1000 do último ano. Vocês vão observar que uma redação nota 1000, ela tem alguns critérios muito bem elaborados ali nela. Vocês vão observar, pegando esses materiais, e eu vou falar aqui para vocês também, já para adiantar esse processo, vocês vão ver que os alunos estruturam a redação colocando o quê? Colocando tipos argumentativos, colocando elementos da argumentação, que nós vamos aprofundar no próximo vídeo, que faz com que essa redação entre naquela categoria de nota 1000. Vamos falar da primeira? Competência 1. A competência 1 da sua redação, o que ela te avalia? Ela avalia se você não cometeu nenhum desvio gramatical. Claro, né, gente, que se a gente for pegar gramática, nós estamos suscetíveis a cometer vários desvios. Isso tudo está dentro da competência 1. A competência 1 é aquela vírgula que você esqueceu, é aquele acento que você não colocou, é aquela palavra que você trocou o S pelo C ou vice-versa. Então, a competência 1 é o primeiro critério aqui, ó, de estrutura que impacta na nota 1000 da sua redação. Se você erra gramaticalmente, perde ponto. Competência 2 da redação. O que a competência 2 avalia, que também está dentro disso tudo que nós estamos falando? Ela avalia o que eu estou chamando a atenção desde o início desse vídeo, repertório cultural. Ela avalia conhecimento de mundo. Ela avalia se você pegou o tema democratização do acesso ao cinema e você soube falar sobre esse assunto. Se você não tangenciou, se você não levou o tema para comprovações que não se encaixam nele, se você não se perdeu no processo dissertativo argumentativo. Então, a competência 2, ela engloba principalmente o seu conhecimento de mundo e estrutural sobre a redação. Nós temos a competência número 3 da redação. Eu vou até fazer aqui um combo. Competência 3 e 4, vou falar das duas juntas, porque quem trabalha com banca sabe que quando você erra algo na competência 3, tem que tomar muito cuidado para que esse algo não influencie na 4 e vice-versa.
Porque essas competências, elas trabalham com o processo de coerência e coesão. O que é isso? Coerência, sentido. Trabalha com a ideia se o seu texto possui sentido na competência 3. E a competência 4, ela trabalha com a ideia de quê? Com a ideia da coesão. Óbvio que uma acaba sendo interligada à outra. Gente, só para vocês entenderem aqui, parando um minutinho antes de eu ir para 5. Aqui eu estou fazendo um panorama, né? Se vocês forem pegar os materiais de estudo das competências para vocês darem uma olhada, vocês vão ver que os materiais são muito densos, porque cada competência ela engloba muitos outros elementos dentro dela. Eu estou mostrando para vocês, de uma forma muito rápida e ampla, o que vocês têm que prestar atenção na hora que vocês vão escrever a prova, porque a redação do Enem também, ela não é composta só de conhecimento de mundo, só de estruturas semi-prontas. Ela é composta do seu conhecimento gramatical dentro do texto. E nós vamos para a competência 5, que também impacta nessa nota 1000. A competência 5, gente, olha que loucura. Ela avalia um parágrafo inteiro da sua redação, que é a conclusão. O que é isso? É a proposta de intervenção que você fez. 200 pontos da sua redação vão estar presentes, entre aspas, vou dizer assim, mas vão estar presentes naquelas últimas linhas do seu texto. O que é isso? Se você faz uma proposta correta, seguindo os elementos que são predispostos como obrigatórios por uma proposta de intervenção perfeita, você automaticamente consegue, na competência 5, os 200 pontos da sua redação. Observem que são vários elementos que levam vocês a tirarem uma nota 1000. A nota 1000, ela é mais um processo técnico, estrutural, com conhecimento de mundo, do que somente decoreba de determinadas questões. Para você tirar a nota 1000, primeiro você tem que ler. Esse é o primeiro foco. Um aluno que vai fazer o Enem, ele tem que estar informado sobre os assuntos recentes, ele tem que estar informado sobre as questões do dia a dia. Nós teremos uma aula um pouquinho mais para frente aí que nós vamos falar sobre isso, os temas que estão sendo mais falados no decorrer desse ano e que podem vir como possíveis temas do Enem. O tema do cinema mesmo ano passado, que foi uma surpresa para muita gente, se fizesse uma análise dos processos econômicos, políticos que envolveram a questão do cinema, a gente observa que esse tema estava na mídia, talvez não foi muito bem direcionado por nós, como eu falo nós, leitores, para dar um olhar atento sobre aquilo. Então, os temas de redação, eles são colocados, né, dentro de uma estrutura de construção que vocês têm que, antes mesmo de pensar sobre o tema, pensar se você sabe os elementos que vão fazer você escrever aquele tema de uma forma correta. Todos esses elementos que eu falei nesse primeiro vídeo para vocês, é para você, nesse exato momento, pegar o papel e já ir pensando o seguinte: 4 parágrafos, o que eu tenho que ter na introdução, o que eu tenho que ter no desenvolvimento, o que eu tenho que propor na conclusão, e já olhar para o tema com esse olhar voltado para esses 4 elementos que eu falei aqui. Tranquilo? Por último, para a gente chegar aqui num ponto importantíssimo, a leitura principal, eu acho que a leitura particularmente, ela engloba todos os outros elementos da redação. Se você lê e está informado, já é um passo que eu falo à frente de muitos candidatos que não estão, né, dentro do processo da leitura. Mas o segundo ponto principal, você conhecer quais são os eixos de abordagem que a prova do Enem pode vir para você tirar a nota 1000. Quando eu falo de eixos de abordagem, que nós vamos aprofundar nas nossas próximas aulas, eixo de abordagem é o quê? Os temas do Enem, eles virão dentro de uma perspectiva. Eles virão, por exemplo, dentro de uma perspectiva cultural, educacional, virão dentro de uma perspectiva sociológica, de uma perspectiva tecnológica, de uma perspectiva esportiva. Você sabendo as perspectivas que podem vir o tema, ajuda você no processo de nota 1000. Sabe por quê? Vamos lá, é aí que entra agora o pulo do gato, né? Vamos dizer assim.
Quando você sabe o eixo de perspectiva, você já estrutura conhecimentos para cada eixo daquela redação. Eu já coloco elementos para aqueles eixos de redação que vão me ajudar na hora que eu for escrever. Eu vou dar um exemplo nessa aula de hoje para vocês já irem entrando no ritmo do que é uma redação nota 1000, para que no final desse processo das nossas aulas a gente consiga aqui atingir esse objetivo de todo mundo, ok? Vamos lá, vamos supor que caia o tema, o papel dos influenciadores digitais. Possível, muito falado, tá aí na mídia, a gente está vendo isso agora então durante esse mundo pandêmico. O que nós mais estamos vendo são esses influenciadores digitais surgindo a partir de novas tecnologias, né? Principalmente o TikTok, que está dominando as redes aí mundiais, inclusive gerando até briga entre os Estados Unidos aí e o criador do TikTok. Olhem para cá, papel dos influenciadores digitais. Quando eu pego esse tema, eu tenho que, primeira coisa, fazer uma análise do tema. A primeira análise é o que eu vou escrever em cada parágrafo. Mas para eu pensar o que eu vou escrever em cada parágrafo, que foi a pauta do nosso primeiro momento aqui da nossa aula, eu tenho que identificar quais são os eixos de abordagem que me permitem falar sobre esse assunto. Influenciadores digitais, pensem comigo. O primeiro eixo de abordagem desse tema é o eixo tecnológico. Gente, o influenciador digital, essa nova profissão do século XXI, só surgiu porque nós temos hoje um mundo tecnológico. Nós temos um mundo onde essa pessoa ela utiliza dessa esfera, né, virtual para poder chegar dentro da sua casa. Ela utiliza de canais, ela utiliza de redes sociais. E isso é um novo processo. Quando eu sei o eixo tecnológico, como eu acabei de falar para vocês, que eu identifico esse eixo, se torna mais fácil para que eu construa o processo da redação. Por quê? Quais foram os principais eventos tecnológicos que ocorreram no perpassar da história, no decorrer do ano? Eu posso falar de terceira revolução industrial, eu posso falar do surgimento da internet na Guerra Fria, eu posso falar de influenciadores extremamente ativos e famosos. Cara, eu, por exemplo, não conhecia uma influenciadora e descobri que os meus alunos conhecem, que é a Virgínia. Eu não conhecia. Virgínia do Zé Neto, né? Não, Zé Neto não, Zé Neto é do outro. Já esqueci o nome, tá vendo? Como é que é um perigo? Mas a Virgínia, influenciadora, meu Deus, lembrei, Zé Felipe. Virgínia e Zé Felipe. Os meus alunos falaram sobre isso. Uma influência chamada Virgínia, totalmente atual, como que está atuante na rede TikTok, em relação à música e daí por diante. O que eu estou querendo dizer para vocês? Quando a gente sabe o eixo da redação, eu já pego aquele tema, eu já começo a trazer para o meu conhecimento de mundo. Eu já começo a trazer aquele tema para dentro daquilo que eu sei sobre aquele assunto. E se você quer tirar uma nota 1000, comece a refletir, a pegar temas na internet que vocês estão vendo que estão sendo temas muito falados, temas muito cogitados, e comece a delimitar qual o eixo daquele tema. Aonde aquele tema se encaixa? É no eixo da tecnologia? É no eixo da educação? Com isso, vocês conseguem criar um processo estrutural de uma redação nota 1000. Tranquilo? Acredito que as informações passadas nesse primeiro vídeo são informações que já vão ajudar muito aqueles que ainda se encontram um pouco perdidos no processo de criação da redação. Acho que já dá para entender, né, claramente aí o que a gente tem que ter numa redação nota 1000, o que a gente tem que colocar numa redação nota 1000, onde a gente tem que buscar essas informações, o que eu tenho que procurar ler, pesquisar e saber para que eu chegue nessa redação nota 1000. Na aula 2, nós vamos entrar em outros processos de construção que já estão aqui. Daqui a pouco nós vamos, passar para vocês também, que é sobre os tipos argumentativos, o repertório cultural e como fazer uma boa conclusão para o seu texto de redação. No mais, um beijo no coração de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.